Revolução Industrial. Trabalho apresentado por Diego, Kissla e Micaele na disciplina de História Contemporânea no curso de História da Universidade Federal de Rondônia, sob a orientação do professor Dr. João Maurício. A Revolução Industrial mudou a nossa forma de enxergar o mundo, de contar o tempo e mudou nosso comportamento profundamente. O poder de interferência do homem na Terra cresceu e se multiplicou inesperadamente desde o início da Revolução Industrial. É um dos marcos mais importantes da humanidade. Trata-se de um processo. Cavalcante e Silva acreditam que seja pertinente enfatizar que a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra no século XVIII, foi o grande precursor do capitalismo, ou seja, a passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. É fascinante como a Revolução Industrial mudou a vida das pessoas daquela época e como até hoje seus reflexos continuam transformando nosso dia a dia com a Revolução Tecnológica. Escritores consagrados como Adam Smith, Karl Marx, Eric Hobsbawm, entre outros, exploram a importância da Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo moderno. Hobsbawm diz que, sob qualquer aspecto, este foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades, e foi iniciado pela Grã-Bretanha. As fases da Revolução Industrial compreendem os diversos momentos desde o início do avanço do processo industrial que começou na Inglaterra no século XVIII. Está dividida em 3 fases: Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial e Terceira Revolução Industrial. Esse vídeo tem por enfoque a Primeira Revolução Industrial. Historiadores questionam sobre as datas de início e término desse movimento. Hobsbawm discorre que, de fato, a Revolução Industrial não foi um episódio com um princípio e um fim. Não tem sentido perguntar quando se completou, pois sua essência foi a de que a mudança revolucionária se tornou norma desde então. O conceito homem versus máquina, a troca de força física pela força mecânica, houve uma alteração do processo de produção da manufatura pré-fábrica. Passamos a usar máquinas, os músculos deixaram de ser a principal fonte de energia. Como resultado, temos o aumento da produção, a substituição do trabalho manual pelo industrial, da manufatura para a maquinofatura, o desenvolvimento do comércio internacional e o aumento do mercado consumidor. A primeira Revolução Industrial é apenas uma das partes das grandes modificações que a industrialização provocou no mundo. Ela teve início na Inglaterra no século XVIII e durou de 1750 a 1850. Essa fase foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão das indústrias, o progresso técnico e científico e a introdução das máquinas. De acordo com Hobsbawm, uma vez iniciada a industrialização na Grã-Bretanha, outros países podiam começar a aproveitar dos benefícios da rápida expansão econômica que a Revolução Industrial pioneira estimulava. Por que na Inglaterra? Os fatores que levaram a Inglaterra a dominar essa primeira fase da Revolução Industrial foram: 1. Produção de tecidos. A Inglaterra já era, no século XVIII, a grande exportadora de tecidos do mundo. Isso porque a sua produção interna de lã já era bastante significativa. Nesse sentido, devemos enfatizar que a primeira Revolução Industrial se deu no setor têxtil. Indústria têxtil, principal indústria para a produção de tecidos. 2. Quantidade de colônias que a Inglaterra possuía no século XVIII. As mesmas proporcionaram à Inglaterra mais recursos naturais e mais mercados consumidores dos seus produtos industrializados. 3. Acúmulo de capital. Serviu como financiamento para as grandes descobertas tecnológicas da época e aos investimentos na infraestrutura necessários naquele momento, principalmente as primeiras ferrovias e alguns portos. 4. Papel da burguesia inglesa. Já dominavam o setor econômico e tinham dinheiro para investimento no setor tecnológico. Essa burguesia financiou a Revolução Industrial na Inglaterra. 5. Questão da mão de obra. A Inglaterra tinha passado recentemente pela Lei de Cercamentos. O que foram as leis de cercamentos? A política dos cercamentos de terras foi fruto do contexto comercial do século XVIII na Inglaterra. Consistia na transformação das terras comuns aos senhores e servos provenientes da antiga relação feudo-vassálica em pastos para ovelhas, o que eliminou grande volume de pessoas do campo e fez com que elas migrassem para as cidades. Esse êxodo rural já promoveu aos industriais uma grande oferta de mão de obra barata. Não haviam leis trabalhistas como há hoje, não existiam convenções, logo trabalhavam mulheres, crianças e homens de maneira absurdamente exploratória e abusiva. Cavalcante e Silva escrevem que é certo que o capitalismo comercial é iniciado antes do industrial, porém, a fase do capitalismo industrial inaugura um novo tipo de comércio. As empresas começam a investir pesado em suas indústrias
a produção é em grande escala, surgem os bancos que emprestam dinheiro a essas empresas. Enfim, tudo é direcionado para o lucro. As pessoas não eram respeitadas como seres humanos. Não havia limites no trabalho. Crianças e mulheres eram abusadas, torturadas e forçadas a trabalharem horas seguidas, sem condições de higiene e alimentação. Será que essas condições abusivas na vida das pessoas mudaram muito? Ou seus direitos continuam sendo desrespeitados? 6. Reservas de carvão mineral e de ferro. O principal combustível usado para movimentar as primeiras máquinas era o carvão. O metal utilizado para fazer essas primeiras máquinas era o ferro. Com a Inglaterra, tinha grandes reservas dos dois elementos e isso facilitou muitas coisas. Afinal, naquele momento, as indústrias precisavam ficar onde as matérias-primas estavam, ou seja, mais uma razão para que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo. 7. A Inglaterra detinha o domínio de rotas comerciais naquele momento, afinal, era a grande metrópole mundial. E qual foi o símbolo da Revolução Industrial? A máquina a vapor. A mesma foi incorporada ao processo produtivo e então a produção aumentou. O lucro, consequentemente, também aumentou, satisfazendo a burguesia. Nesse intervalo de tempo, a passagem da manufatura para o sistema fábrico foi impulsionada pelas invenções da máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor, que resultou na mecanização dos processos. O que significa a frase "a Revolução Industrial explodiu"? Segundo Hobsbawm, significa que a certa altura da década de 1780 e pela primeira vez na história da humanidade foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante e até o presente ilimitada de homens, mercadorias e serviços. Ainda de acordo com Hobsbawm, a primeira indústria a se revolucionar foi a do algodão. Até a década de 1830, o algodão era a única indústria britânica em que predominava a fábrica. Foi assim que ocorreu a expansão das indústrias têxteis, metalúrgica, siderúrgica e a dos transportes. O uso do carvão para alimentar as máquinas foi essencial nesse momento. Quem estava à frente desse processo e contribuiu para sua expansão foi a classe burguesa que detinha recursos e que ansiava pelo lucro. Nesse sentido, surgiu a classe operária ou trabalhadora, chamada de proletariado, mão de obra barata explorada nas fábricas. E quais foram as mudanças produzidas pela primeira Revolução Industrial? São muitas, tanto no espaço geográfico quanto na sociedade inglesa. 1. A urbanização. Londres estava crescendo, as demais cidades inglesas também, em função da lei de cercamentos, mas a industrialização foi responsável pelo êxodo rural intenso. Curiosidade, Londres foi a primeira cidade na história moderna a atingir 1 milhão de habitantes. 2. Explosão demográfica. O crescimento vegetativo é muito importante. Crescimento vegetativo é o valor obtido através da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa da mortalidade de determinada região. Juntamente com o índice migratório, o crescimento vegetativo ajuda a definir o crescimento demográfico do local observado. 3. O desenvolvimento tecnológico. Este foi a base da primeira Revolução Industrial. Promoveu um aumento significativo na produção das indústrias. Esse desenvolvimento tecnológico gerou trabalhos assalariados e promoveu a divisão de classes sociais bem definidas e a divisão de tarefas. Foi nesse contexto histórico que foi escrito o Manifesto Comunista, onde Marx e Engels procuram abordar comparativamente a realidade dos burgueses e do proletariado, enfatizando a diferença entre eles e descrevendo a evolução de cada um das suas duas classes. Em muitas regiões da Europa, os trabalhadores se organizaram para lutar por melhores condições de trabalho. Os empregados das fábricas formaram os sindicatos com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos empregados. Houve movimentos violentos, como, por exemplo, o ludismo, também conhecidos como os quebradores de máquinas. O cartismo foi mais brando na forma de atuação. Optou pela via política, conquistando diversos direitos para os trabalhadores. Estes movimentos, de certa forma, deram base para a formação das leis trabalhistas que vieram depois. Esta passagem do capitalismo comercial para o industrial provocou grande abalo na sociedade da época, transformando todo o seu modo de vida, as novas invenções, o trabalho em suma, deu base à grande revolução tecnológica que vivemos até os dias atuais. E por último, mas não menos importante, 4.
A questão ambiental. A natureza vista como um meio para obtenção de recursos, de valores, ou seja, em caráter exploratório. A partir daí, percebemos problemas ambientais extremamente presentes na contemporaneidade, sendo eles a poluição atmosférica, a poluição das águas, do solo, de lixo, enfim, a Revolução Industrial também foi um marco histórico no meio ambiente. E assim finalizamos a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção, espero que tenham aproveitado.